porque muitas pessoas não estão preparadas para o sucesso. Às vezes você tem até uma oportunidade de ter sucesso na vida, mas você não está preparado. E como que a gente chega a essa conclusão então? Por exemplo, a perseverança ela é algo que está presente em todas as pessoas que tiveram um grande êxito na vida, né? Então eu vou falar para vocês, por exemplo, não sei se vocês conhecem a história de Samuel Klein, né? O dono da Casa Bahia. Ele veio de uma guerra, ele foi refugiado da Polônia e ele passou por muitas dificuldades, né? Inclusive viu seu pai e sua mãe ser morta ali e através disso ele conseguiu ter aquela resiliência, aquela superação de criar a Casa Bahia, de se desenvolver e através disso ele conseguiu ter muito êxito. Aí eu pergunto para vocês, como que é o seu nível de perseverança? Você luta até o fim, na primeira decepção ou desilusão você sai fora? Ou você é uma pessoa perseverante, uma pessoa resiliente, né? Na live passada eu abri uma caixinha de perguntas e tiveram muitas perguntas com esse sentido. As perguntas eram, como que eu tento, sendo que eu já tentei muito e errei muito? Como que eu consigo ter sucesso? Gente, se você é a última das pessoas do pelotão que tem tentativa, você se torna a primeira de todas as outras pessoas que desistiram. Então, vou falar aqui de uma forma mais simples. Se você tenta e erra, você às vezes é a última das pessoas que fazem tentativas, mas você é a primeira na linha de frente das pessoas que nunca tentaram nada, porque essas não conseguem nada. Então, tem muita gente que está preocupada, né, com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, muitas preocupações com o que as outras pessoas vão dizer, e se eu não for boa o suficiente, se eu não for bom o suficiente. Isso tudo, às vezes, é um mindset de uma pessoa que tem fracasso ou que vai fracassar. Então, o que a gente tem que pensar? Você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que pensar em você, no sucesso que você vai ter e como que você vai pensar além do que os outros vão pensar. Você tem que estar aquém do que os outros vão pensar. Você tem que preocupar menos com o que os outros pensam e fazer. Por quê? Porque o medo de errar, ele é natural. Porém, somente consegue o sucesso quem fracassa. Somente consegue ter êxito aquele que erra, né? Michael Jordan, ele tinha acertado mais de 10 mil cestas, mas ele errou mais de 100 mil. Ou seja, porém, as cestas decisivas é a que fica marcada ali no subconsciente. Então, qualquer pessoa que quer ter sucesso, que quer ter êxito, ele tem que ter perseverança, né? A perseverança, ela supera o talento. Por exemplo, não tem nada mais comum do que talentosos fracassados. Pessoas que têm um dom, mas por não ter equilíbrio, às vezes por beber muito e não ter condicionamento físico, mental ou emocional, ela acaba perdendo uma oportunidade fantástica. Então, o que acontece? A perseverança, a persistência, ela é superior ao talento. Como eu falei, não há nada mais comum, né? Eu vi isso naquele filme Fome de Poder, do McDonald's, e ele fala, não há nada supera a perseverança, a persistência. Então não é nada mais comum do que ver talentosos fracassados. E outra coisa, o dom, o talento não supera a persistência, nem mesmo o dinheiro, porque o dinheiro vai e vem, às vezes ele acaba, mas a pessoa que persiste, ela consegue ter êxito. O estudo não supera. Há muitas pessoas estudiosas, pós-doutorada, PhD. Numa edição do Fantástico eles mostraram pessoas doutoradas procurando serviço de gari, varrer rua. Mas por que a pessoa faz um doutorado? Porque a profissão de gari é uma profissão muito boa. Eu conheço vários garis que fazem curso nas nossas escolas, que são pessoas animadas, alta astral, porém eles querem sair de lá, porque é uma posição que eles estão porque não conseguiu nada ainda melhor. Por isso está buscando a evolução. Mas a pessoa que formou, pós-graduou, doutorou, para doutorado, fez pós-doutorado para ir trabalhar porque não estava encontrando. Não tem nada mais comum do que estudiosos fracassados. Então, qual que é a diferença? É a persistência, né? Eu tive com o Wendel Carvalho e almoçando com ele em Brasília, em uma mentoria, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, eu tinha um salário muito bom dentro de uma instituição onde eu dava treinamento, eu saí para tentar minha carreira solo, eu ganhava 4 vezes menos. Ou seja, o salário, o dinheiro é a menor das importâncias para o sucesso no início. Por quê? Porque ali ele sacrificou o seu salário para ter o sonho dele, que era ser um palestrante, para ser um treinador, para sair externamente, para ele ter liberdade geográfica, liberdade física, liberdade de tudo quanto é jeito que ele fala lá, né?
Mas por quê? É um sacrifício que teve naquele momento. Só que a persistência, ele persistiu. Teve época de passar arrochado, com dificuldade em pagar aluguel, em ter comida, em comprar um galão de água mineral. O Wendel Carvalho falou para mim, isso foi em outubro do ano passado. Não, foi em junho do ano passado, ele falou. E é algo interessante porque teve a persistência. Essa persistência, ela é algo que vem de fase em fase. Às vezes você vai ter dificuldade no início. Essa dificuldade, às vezes você larga tudo para você ter uma carreira aí no digital. Ou às vezes você larga tudo para você... Quando eu abri a minha primeira empresa, eu ganhava mais de 10 salários mínimos. Então eu não tive apoio da minha mãe, não tive apoio de ninguém que estava do meu lado. Todo mundo falou, você é louco, como que você vai sair, né? Isso em 2006 eu ganhava na época mais de 10 mil reais. O salário mínimo era em torno de 800 e ninguém me apoiou. Só que assim, mesmo que ninguém da sua família te apoie, mesmo que às vezes o que você está fazendo as pessoas falam, isso é loucura, se está todo mundo falando que você é louco, você está no caminho certo. Porque a pessoa comum, ela vai ser sempre uma mediana, ela vai estar na média. E é interessante que a gente faça o quê? Faça o que está no nosso coração, aquilo que a gente sabe que Deus nos fez para fazer, que a gente cumpra o nosso propósito. Só que esse propósito, ele só vai ser cumprido a partir do momento que você está preparado para o sucesso. E é importante você estar preparado. Como eu falei no início, nada resiste à persistência. A persistência, ela é mais importante do que o talento. Não tem nada mais comum do que talentosos fracassados. A persistência, ela tem mais valor do que a própria força de vontade, porque às vezes você tá animado, tá motivado, e a persistência ela faz quando tá motivado, quando não tá motivado, quando tá animado, né? Então, o que acontece? É o seguinte, todo mundo que quer ter evolução e tem que ter persistência. Na Bíblia, vamos falar da Bíblia? O que Jesus fala? Tem uma frase na Bíblia que fala o seguinte, aquele que lutar e perseverar até o fim, esse sim herdará o reino do céu. Agora, vamos parar para pensar. Se na Bíblia, uma questão espiritual, fala que nós temos que ter perseverança. Todas as pessoas que eu conheço que têm sucesso em qualquer área, em qualquer segmento, têm perseverança. Às vezes a gente vê histórias e relatos, nessa semana eu vi o relato aqui de um dos maiores daqui de Rio Verde, inclusive ele teve com Flávio Augusto, naquele Powerhouse. Ele foi um case de sucesso. O cara é multimilionário, ele é o maior exportador. Ele e a esposa dele têm 40 anos de casado, mas tiveram muita dificuldade, muita superação, muita perseverança, muita persistência. Então a persistência, ela é o fator primordial para todo mundo que quer alcançar o sucesso. Por mais que você ainda não veja resultado financeiro, por mais que você ainda não veja tanta chance de desenvolver naquele segmento, mas a perseverança, ela tem que estar ali junto com o seu sonho, o seu projeto. Eu sei que vai chegar momentos no seu projeto, não sei qual é o seu projeto, mas todo projeto chega numa parte que às vezes falta dinheiro, às vezes falta capital, às vezes dá aquele desânimo, mas só vai conseguir vencer aquele que perseverar. Isso quem fala não é eu, é Jesus na Bíblia. Isso quem fala são todas as pessoas de sucesso. Como eu tive uma mentoria com o Wendel Carvalho em junho do ano passado, em Brasília mesmo. Ele falou que largou o serviço, ele largou o trabalho dele, que ele foi no auge da carreira dele trabalhando para os outros, para ir trabalhar por conta para ter liberdade geográfica, liberdade financeira, um monte de liberdade. E ele não conseguiu durante o primeiro ano ter aquele salário que ele tinha antes. Porém, ele passou essa necessidade, passou essa dificuldade durante um tempão para conseguir ter sucesso. E se for ver a história de várias pessoas de sucesso, Silvio Santos, ele vendia caneta na rua. Silvio Santos, ele passou um processo de perseverança, ele estudava em 2. Silvio Santos, ele estudava em 2 horários. E fazia um curso técnico em telecomunicação. Aí ele montou o SBT, Sistema Brasileiro de Telecomunicação. Foi um curso que eu fiz com ele em São Paulo, e ele falando que dormia 8 horas por noite. E todos os colegas falavam assim, você, Silvio Santos, não vai curtir a vida? Você não vai curtir o carnaval? Tá perdendo, tá todo mundo indo pro carnaval, tá todo mundo curtindo. E eu lembro dele falar isso aqui, olha que interessante. Ele falou pessoalmente, falou assim, ó, hoje eu curto o carnaval em qualquer lugar do mundo que eu quiser. Se eu quiser passar 30 dias em Dubai curtindo o carnaval, eu passo. Se eu quiser ir para Paris, se eu quiser ir para Nova York, para Cancún, eu vou. E sabe aquelas pessoas que curtiam o carnaval, aquelas pessoas que eram festeiras, aquelas pessoas badaladas, oba? Maioria já vieram me pedir emprego ou trabalha para mim. Olha que interessante, né? O que a resiliência faz? Isso aí mesmo, Valnês. Resiliência. O que a resiliência faz? O que a perseverança faz? Você tira um sacrifício hoje para ter um resultado a longo prazo. E olha que interessante. Existe uma trajetória para quem quer ter sucesso que é o seguinte, a pessoa que tem prazer. E eu vi uma frase, inclusive, de um poema que eu gostei muito, que eu achei muito interessante.
A felicidade, eu acho que é Epitácio que fala, se eu não me engano. Ele fala o seguinte: só é possível ter felicidade quando você não é consumido pelo prazer. Ou seja, se você, vamos supor que você tá com foco lá de ter um shape, de tá malhado, tá trincado e tal. Se você deu vontade de comer doce, você come doce, você tá sempre comendo ali, você não tem uma perseverança naquilo ali. Logo, você não vai ter o resultado esperado. E uma ação só não adianta. Para qualquer área que você quer ter sucesso na vida, seja como empresário, seja como copywriter, você tem que fazer o quê? Você tem que ter ações massivas. Como que é esse negócio de ações massivas, Renato? Quando eu abri minha primeira empresa em 2010, quais foram as ações massivas que eu tomei? Visitei mais de 300 empresas na cidade. Mandei e-mail para mais de 700 indústrias. Nós fizemos capa de revista, fizemos lista telefônica de papel, na época tinha, fizemos divulgação no Facebook, fizemos divulgação nas rádios, na TV, na época eu fiz na Globo e na Record, fizemos uma série de ações massivas para trazer um resultado. Ou seja, não é tudo que nós vamos fazer, temos que trabalhar com ações massivas, né? Eu fiz um implante capilar recentemente e após o implante capilar, você tem que tomar uma série de vitaminas, você tem que passar um produto, você tem que tomar um finasterida, você tem que tomar um Pantogard, tem que fazer um tratamento com capacete com choque, são várias ações massivas. E todo mundo que tem sucesso tem que ter ações massivas. Não é chegar e falar assim: ah, Renato, eu vou trincar e eu vou na academia 3 vezes na semana. Opa, só isso? Você sabia que a alimentação é 70% do resultado do fisiculturista? A pessoa que emagreceu? De uma pessoa que ganha massa muscular? O complemento alimentar dela, por exemplo, eu fui no nutrólogo, né? E o nutrólogo passou pra mim tomar glutamina, nunca tinha tomado isso na minha vida, que é pra ajudar a melhorar a substância e absorver as vitaminas no corpo. Beleza. Aí eu falei: só isso, né, doutor? Não, peraí. Você vai tomar glutamina, você vai tomar um pós-treino de um Super Whey lá, e aí eu comecei a tomar esse negócio, e você também vai tomar creatina. E aí eu comecei a tomar creatina, 3 coisas malhando e fazendo a dieta, e passou toda uma dieta. Então eu tenho a dieta, tenho a suplementação e tenho o exercício para começar a ter um resultado. E isso não é em 30 dias também não, é ao longo de 7, 8 meses. Ou seja, o resultado ele nada mais é do que um empilhamento, que você vai colocando uma coisa em cima de outra coisa, uma coisa em cima de outra coisa, que vai ter um resultado a longo prazo. Na nossa vida, tudo é um empilhamento. Renato, mas eu me dedico aqui, por exemplo, na questão de vendas. Eu me dedico na questão de vendas e às vezes a equipe não me reconhece, às vezes meus colegas não me reconhecem. Calma. Eu até postei no meu stories hoje, depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta para quem tiver dúvida, para mim esclarecer e ajudar. Mas é o seguinte, eu postei hoje: tudo o que você faz no secreto será revelado em público. Ou seja, tudo que você faz de bem e tudo que você faz de mal. Isso está na Bíblia. Mas também é muito fácil de se comprovar. Se no secreto você come pizza, você come sanduíche, você bebe coca, come doce o tempo inteiro, você vai começar a ter. Mulher vai ter celulite, homem vai ter barriga. E isso vai ser. Mas isso você faz em secreto, né? Mas vai ser revelado em público. Tudo que nós fazemos no secreto. Se você estuda, igual aqui, ó. Aqui tem mais de 150 livros aqui que eu vou ler esse ano. Agora pensa aqui. Nesse ano, eu tenho uma base de 60 livros. Aí você fala: mas você não vai ler 150? Não, mas aí tá na ordem para esse ano e pro próximo. Eu já tenho uma sequência. Pode ser que eu entre mais um no lugar, acrescenta mais um, mas você tem que ter e visível. Todo dia você tem que estar vendo. Agora vamos lá. Então, essa leitura no secreto, ela vai aparecer em público quando você estiver falando. Então, as pessoas vão ver: nossa, essa pessoa ela tem uma inteligência, essa pessoa ela tem uma cognição, né? Quando eu tive quando eu tive presencial com o Pablo Marçal em Goiânia, ele falou um negócio interessante para mim. Eu li mais de 1000 livros e ele lia e praticava e ensinava e já fazia live ensinando. Ou seja, qual que é a diferença hoje entre eu e Pablo Marçal? Eu li 200 livros, ele leu 1000. Então é 400% a mais. Então isso aí, e você colocando na prática, desenvolvendo e buscando esse crescimento, então não existe ninguém melhor que ninguém. Eu sempre falo o seguinte: você não deve se comparar com ninguém, mas você deve analisar resultado. Porra, essa pessoa aqui, ela tem a mesma idade que eu, mas como que ela tem esse sucesso e eu ainda não tenho? O que ele aprendeu que eu não aprendi? O que ele fez que eu ainda não fiz? O que falta para mim chegar lá? Então isso não é uma comparação, isso é interrogação, isso são perguntas. Eu falei na live passada que uma pessoa tola, ela faz afirmação o tempo inteiro. Eu sou muito bom, eu sou um palestrante, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu sou MBA, eu sou Master Business Administration. Então o tolo, ele fica fazendo afirmação. O sábio, ele chega, olha o ambiente e faz pergunta: o que te fez chegar nesse nível?
E aí foi. E nessa mentoria, todo mundo falando, fazendo afirmação. Teve um cara, foi muito interessante, gente. Só pra gente dar seguimento aqui. Mas ó, o cara chegou e falou assim: Pablo Marçal, nós estávamos numa sala só com 20 pessoas na mentoria, né? Pablo Marçal, como faz a afirmação? Como faz pra mim ser bilionário? Bilionário, porque milionário eu já sou. Aí o Pablo Marçal não gosta de gente arrogante, né? Ele chegou e falou assim: ah, é mesmo? Faz um pix aí de 50 mil, que eu te respondo agora. Aí o cara, eu faço mesmo. Passou mais um pouquinho, então tá, depois que você fizer eu faço a sua pergunta. Aí um monte de gente perguntou, algumas pessoas humildes, outras pessoas ele cortou também. Passou mais um pouquinho, ô Pablo, mas ninguém aí, ó, fez pix pra você de 50 mil. Ele falou assim, mas ninguém aqui falou que era milionário, né? Então faz o pix aí, amigão. E voltou pra conversa, cortou o cara. E aí, beleza, conversa vai, conversa vem. Aí eu fui perguntar, né, fui fazer uma pergunta bem assertiva. Aí o cara começou, mas Pablo, aí o cara, ai, bilionário, fala bilionário. Aí ele falou assim, não, é que eu tenho muitas empresas, muitas coisas, mas agora atualmente eu tô meio sem dinheiro, não é que eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita posse. E aí muita gente começou a rir e tal, e nada de fazer o pix de 50 mil. Aí o Pablo virou pra ele assim e falou assim, ó, pra você precisa de nobreza e elegância, falta pra você. Você tendo isso aí, você já vai começar a melhorar. Já é um caminho andado para você chegar lá. Aí eu falei assim, ó o código que eu peguei com o Pablo. Gente, eu paguei mais de 5 mil reais para pegar esse código em 40 minutos de mentoria, viu? Então eu tô passando para vocês numa live. Eu falei, Pablo, nós temos a mesma idade, 35 anos, nós tínhamos na mesma época, né? E aí eu falei assim, Pablo, o que você fez, cara? Porque eu gosto de ler muito, eu sou Master Trainer em PNL, né? Eu não falei, porque não é afirmação, tô falando pra vocês aqui agora, porque eu sabia que eu não podia ficar fazendo afirmação perto de uma pessoa igual o Pablo Marçal. Aí eu sou Master Trainer em PNL, eu sou Master Coach, sou formado em administração, MBA em marketing, tenho várias empresas, mas há uma diferença entre eu e o Pablo ainda. Aí eu falei assim, Pablo, já fui direto ao como você fez para ter tanta exponencialidade e chegar onde você chegou? Como que você fez para remir esse tempo? Aí ele falou assim, primeiro, eu nunca fui numa boate na vida. Eu falei, caraca, cara, eu já tinha ido em muita boate. Ele falou assim, eu casei virgem. Eu falei, nó. E aí ele falou assim, ó, eu aproveitava o meu tempo o tempo inteiro. Tava todo mundo indo pra boate, indo pra festa, e eu estudando, e eu lendo. Eu lia, eu já cheguei a ler 10 livros na semana. Eu falei, nossa, aí tá o segredo. Como que o cara conseguiu tão rápido? Ele comprimiu na fase mais essencial dele, que é entre os 18 aos 37 anos de idade, estudo, foco, disciplina, discernimento, foco ali. E o que aconteceu com o Pablo Marçal? Explodiu. Aí se a gente fala explodiu do nada, não, explodiu depois de ler 1000 livros, depois de aplicar, depois de ensinar, depois de ter resiliência, depois de ter resistência, depois de ter perseverança, depois de ler a Bíblia várias vezes, de ter vários ensinamentos, de ter várias modelagens, né? Ele fala muito o que o Anthony Robbins fala também. Mas olha que interessante, gente, só pra gente, ó, pra vocês do YouTube aí, comenta no chat aí, qual que é a dúvida que vocês têm. E aí, eu peguei esse código muito bacana numa mentoria que eu fiz com o Pablo Marçal, que é você aproveitar o tempo no máximo para você ganhar. Ele falou assim, ó, eu não desperdiço tempo. Olha que legal, eu não desperdiço. Então, não fica nas redes sociais aleatoriamente, só com objetivo, só faz com objetivo. Não via TV há 10 anos, eu não vejo TV já tem mais de 5 anos, eu já fazia isso antes dele estar falando aquilo. Mas olha que interessante, a pessoa que tem sucesso, para se preparar para o sucesso, você tem que ter um foco. E como eu falei no começo da live, nada supera a persistência. O talento não supera a persistência. O dinheiro não supera a persistência, a força de vontade não supera a persistência. A persistência é o principal, a perseverança está na Bíblia. Aquele que lutar e perseverar até o fim, esse herdará o reino dos céus. E a pessoa que perseverar, como eu falei, ações massivas, também não adianta perseverar. Renato, eu vou na academia de domingo a domingo e eu estagnei. Lógico, tudo na nossa vida existe um negócio chamado platô. Não sei se vocês já ouviram falar. O platô, ele é um lado que você começa a ir na academia. Eu cheguei num lado de platô na academia. Eu comecei a ir na academia e o bíceps, o tríceps parou de crescer. E aí eu vi aquilo ali, só que aí eu fui numa nutróloga. E aí ela me passou vitamina, passou whey, passou creatina, passou glutamina pra estar tomando, pra estar ajudando. Aí falou, faz isso, come mais aquilo, come mais carboidrato. Ou seja, o que eu achava que eu não tinha que comer, eu tinha que comer. E isso é muito interessante, porque são ações massivas. Então, você hoje, que, por exemplo, quer entrar no digital, né? O que eu faria se eu estou entrando num ramo novo? Primeiro, network, tá nos lugares, né? Sempre me relacionando bem. Faria um tráfego
pegaria negócios bacana, estudaria um pouco mais sobre negociação, porque às vezes a pessoa vai lá e ela começa no negócio, mas às vezes ela não sabe nem vender, às vezes ela não sabe fazer uma negociação, ela não sabe quebrar uma objeção, ela não sabe fazer perguntas. Cara, existe vários tipos de pergunta: pergunta de problema, pergunta de objeção, pergunta de prospecção, pergunta de fechamento. Então existe vários tipos de perguntas, raízes e chaves que vai ajudar diretamente, né? Então, toda vez que eu vou fazer um treinamento de vendas, não importa se é uma empresa nacional ou multinacional, sempre eu vejo os vendedores falando benefícios, e só benefícios, e afirmação, que a empresa é boa, que a empresa é melhor, que o projeto é muito bom e tal. Gente, todo mundo faz afirmação. Qual que é o seu diferencial? Deixa o cliente falar. E olha que interessante, não conheço ninguém que tem sucesso na vida que não sabe fazer perguntas e não sabe vender. Eu tive com o Flávio Augusto lá em Alphaville, ele estava no Elo Uruguaio almoçando, e eu vi que interessante, o jeito das perguntas que ele estava fechando a negociação, eu estava do lado, eu estava ouvindo, e ele deixava a pessoa falar. Então o vendedor bom, ele não fala muito, ele ouve mais e deixava as pessoas falar. Na Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se tem por sábio. Olha que interessante. E Freud, Renato, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia. Tudo bem, vamos para psicologia, psicanálise. Freud, ele falava o seguinte: sou escravo do que falo e dono do que calo. Olha que interessante. E isso no livro Armas da Persuasão, ele falou bem claramente, né? Como que as companhias norte-americanas, que tinham altos níveis de vendas, em dezembro, eles conseguiram aumentar as vendas em janeiro, porque em janeiro as vendas caem muito. Todo mundo que mexe com loja, que mexe com essa área, sabe que quando chega janeiro as vendas caem, porque passa Natal, passa aquela época, né? E aí eles criaram uma campanha com um robozinho. Tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui é um lançamento que nós estamos fazendo, eu coloco aqui pra ficar, né? É um astronauta. Mas tinha um robozinho, e esse robozinho era um robozinho que andava, mexia, falava, era uma coisa diferenciada. Só que eles faziam propaganda de manhã, de tarde, de noite, ações massivas, propaganda em todos os lugares. E aí eles falavam para a pessoa comprar esse robozinho, colocava a criança admirada e usando todas as técnicas de persuasão para conseguir vender o robozinho. Só que eles fizeram uma estratégia muito maléfica, viu? Por quê? Porque eles sabiam que a demanda era para 10 milhões de robozinhos. E o que eles colocavam? 1 milhão de robozinhos nas lojas. Aí você fala assim: nossa, Renato, mas isso aí é muito mal, hein? Com certeza. E aí eles colocavam 1 milhão de robozinho. Só que aí eles faziam o pai prometer, porque o filho via de manhã, via de tarde, via de noite, via na rua, via nos outdoor, via em todo lugar: papai, mamãe, você me dá um robozinho? Mãe, você me dá aquele robozinho? Aí o pai: tudo bem, filho, você promete que vai me dar o robozinho? Aí o pai e a mãe falavam assim: eu prometo. Aí chegava na época que lançava, vamos supor que era dia 1º de dezembro, gente, dia 2 já não tinha mais nenhum robozinho em lugar nenhum, e as pessoas pegavam e davam briga nas filas para comprar esse robozinho, porque o pai prometeu, como Freud falou, sou escravo do que falo, e o pai e a mãe prometeu, e com aquilo o pai chegava e falava assim: tudo bem, filho. Na época do Natal falava assim: não, vamos esperar na semana do Natal. Chegava na semana do Natal, não tinha mais robozinho, acabou os robozinhos, eles faziam uma pequena fração de 500 mil, depois mais 500 mil, e todas as lojas faltavam, dava filas e filas. Tinha pai que oferecia 10 vezes o valor. Vamos supor, o robozinho era $100, o pai falava assim: eu te dou $1.000 para esse robozinho. Pessoas que tinham uma capacidade financeira melhor. Por quê? Porque prometeu. E com isso, o que acontece quando não dá certo? O filho, aí ele falava assim: filho, mas eu vou te dar outro brinquedo aqui no valor desse robozinho, você vai pegar. Aí o filho: mas você prometeu, filho, mas não tem, eu vou te dar. O filho não entende. Um filho de 5, 6, 7 anos de idade, até de 10 anos, eles têm dificuldade de entender, dependendo da criança, até 12 anos, de ter aquela configuração lúdica mesmo, aquela configuração, na verdade, mais literal. E aí o que acontece? Tudo para ele é literal. Você prometeu, pronto. Ele não quer saber se a loja vendeu, se não tinha brinquedo, se estava faltando. Você prometeu. E aí o filho comprava. Só que aí ele ficava brincando com o brinquedo que o pai comprou, que não era o robozinho, porque não deu para o cheiro, para quem queria. Aí, em janeiro, eles lançavam a campanha. Aí com essa campanha vinha, o robozinho voltou, devido a... Aí ele colocava os mais 10 milhões de robozinho. Aí o filho via, deixava o brinquedo lá e falava: pai, você prometeu. Mãe, você prometeu, você falou. E aí o filho fazia o quê? O filho ia lá e ficava atormentando a vida do pai e da mãe. Aí eles iam lá e compravam o robozinho em janeiro. Aumentou demais as vendas em janeiro. Sabe, você pai, você empresário, você filho, qualquer coisa que você faça,
para você evitar isso aí. Sabe o que eu falo para meus filhos? Meu filho sempre pede. Meu filho, ele é pidão. É pidão. E isso é muito bom, porque na Bíblia eu era muito ruim de pedir. Muito ruim mesmo. E na Bíblia Jesus fala, pedi e dar-vos-eis. É uma ordenança. Pedir é uma ordenança. Por mais que a gente não goste de pedir, não queira pedir, por mais que a gente não tenha intuito de pedir, é uma ordenança. E olha que legal. Meu filho chegou e ele vai pedir um negócio para mim que eu não sei. Eu falo assim, filho, eu não sei se eu vou poder te dar. Mas por quê? Você não tem dinheiro? Tenho dinheiro. O problema é, e se não tiver na loja? Papai, vai lá. Se tiver, eu vou te dar. Depende. Vou ver. Eu falo, depende e vou ver. Porque eu não fico firmado. Não é uma promessa fixa ali. Então, quando você fala assim, ó, prometo. Cara, essa palavra eu prometo, ela é uma palavra muito forte. Ela é uma palavra muito pesada.